Olá, eu vou responder uma questão bastante importante para a geomorfologia de processos a respeito dos movimentos de massa. Então, o que são os movimentos de massa? Em que medida a gente pode considerar a ação antrópica como desencadeadora desses processos? Então, inicialmente, os movimentos de massa são deslocamentos coletivos de volumes de solo ou de rocha sob a ação da gravidade, né? Então, o fato deles serem um movimento coletivo de material é o que os difere dos processos erosivos, né? Que são outro grupo de processos de dinâmica divertentes. Então, enquanto os movimentos de massa, sejam eles lentos ou rápidos, são movimentos, né, de volumes de solo ou de rocha que se dá em conjunto, os processos erosivos representam tipologias de processos em que os materiais são deslocados de forma gradual, de forma progressiva, não é? Então, essa é a principal diferença entre esses grupos de processos de vertentes. E os movimentos de massa, então, em virtude da natureza do material, da velocidade do material, ele pode ser classificado em diferentes tipologias. Existem diferentes classificações, tá certo? E que levam em conta diferentes critérios. Mas uma classificação bastante utilizada aqui no Brasil, ela é de Augusto Filho, de 1992, que subdivide os movimentos de massa em 4 tipologias. Então, as quedas, os escorregamentos, as corridas e os fluxos. De forma geral, a gente pode considerar aí que para todos esses processos, nós temos fatores condicionantes bastante parecidos, então a gente consegue tratar de forma geral sobre eles, que seriam as características, né, morfométricas e morfológicas das encostas, então, né, declividade, orientação, a curvatura, são algumas das características importantes para a gente entender a gênese, né, o quanto o relevo contribui para a ocorrência desses processos. No que se refere aos solos, propriedades físicas, propriedades mecânicas e químicas e também hidrológicas dos materiais, não desde textura, porosidade, permeabilidade, ângulo de atrito, coesão, né, são alguns exemplos de propriedades dos materiais que a gente precisa entender a sua distribuição ao longo de uma encosta, em profundidade também. As características das chuvas que atingem aquele ambiente, então, desde o volume total de chuvas, a intensidade, como essas chuvas se distribuem, né? Hoje em dia a gente sabe relativamente bem que na região sudeste do Brasil, os grandes eventos de escorregamentos estão ligados aí a dias seguidos de chuva, com um pico de chuva, né, no terceiro, quarto dia. Então, a distribuição e a intensidade são importantes, assim como o volume total. E as características de uso e cobertura. E quando a gente se refere ao uso, a gente já traz, né, um novo, não tão novo assim, mas um fator que a cada dia vem ganhando um papel importante, que é a ação antrópica. Então, na medida em que o homem altera a geometria da encosta, né, que ele realiza cortes, às vezes cortes muito altos, né, com uma declividade muito grande, isso aumenta a propensão aí aos processos. Na medida em que promove, né, que faz aterro, um aterro, se não for dimensionado, né, se ele não for feito tecnicamente de forma adequada, se cria também uma descontinuidade entre o aterro e o material ali residual, o material in situ, criando então um plano preferencial para ruptura.
assim como lançamento irregular, né, de águas servidas, que vai criando ao longo do tempo uma condição de saturação, levando à ocorrência de escorregamentos, por exemplo, sem sequer cair uma gota de chuva. Isso é muito comum em áreas, né, densamente urbanizadas e em loteamentos clandestinos, principalmente, né, onde não existe aí uma coleta e não existem sistemas nem de abastecimento, nem de coleta de água. Então, são várias formas com que o homem é capaz de tornar uma encosta suscetível ao movimento de massa, sendo que, a princípio, ela não apresentaria uma suscetibilidade natural. E para aquelas que apresentam suscetibilidade, o que o homem faz é potencializar. Então, normalmente a gente atribui à ação antrópica esse papel, né, de potencializador, mas a gente não pode esquecer também que nós somos capazes de propor, de executar obras, né, medidas de contenção de encostas e que vão torná-la estável, vão evitar uma série de acidentes, evitar de que as pessoas fiquem expostas, então, à ocorrência, né, evitando, então, aí os prejuízos econômicos e as perdas de vida. Então, de forma geral, o homem, ele potencializa normalmente uma suscetibilidade natural existente, ok? Mas a gente não pode perder de vista que esses processos, eles acontecem em todas as condições climáticas, né? Desde ambientes áridos, ambientes glaciais, semiáridos, semiúmido, úmido, né? Quente, frio e em costas íngremes, com declividade moderada também. Então, numa diversidade de ambientes, são responsáveis pela dinâmica natural, as encostas evoluem, né, principalmente as mais íngremes, por conta dos movimentos de massa, mas o homem tem esse papel de potencializar a ocorrência desses processos, ok?